Seja muito bem-vindo, Macramore. Espero que você esteja bem. Se eu envio para outro estado e como que é lidar com frete? Eu não lido com frete, quem lida é o cliente, né? Gente, eu envio para outros estados. Eu faço isso, fiz muito isso através do correio. Eu sei que hoje, na época que eu enviava loucamente, não tinha o melhor envio, né? E eu sei que hoje tem o melhor envio também. Mas é muito simples, não tem dificuldade nenhuma, né? Você entra no site, independente de qual local você vai enviar. E lá eles têm o que a gente chama de calculadora de frete. E lá você consegue colocar um peso aproximado da peça, a medida aproximada da peça, da peça da caixa, né? E aí ele consegue te dar um valor do frete. Então, uma vez que você tem esses dados em mãos, você consegue passar para o cliente essa estimativa. Então, aí antes de você enviar para o cliente, você pede... Eu pelo menos trabalho assim, né? Eu trabalho com o frete e o pagamento antes do envio. E aí eu peço para ele pagar o frete e aí repasso esse valor lá no correio e envio para o cliente, tá? Não tem nenhuma dificuldade, não. É bem tranquilo. Sou nova fazendo macramê, ainda não arrisco em fazer minhas próprias peças. Poxa, que bom, você é igual a 98% das pessoas. Quando a gente começa a fazer algo novo, independente do que seja, a gente não sai criando loucamente. A não ser que você seja excepcional, né? É a mesma coisa, vou aprender piano e aí crio uma música. Pra você aprender um piano e você criar uma música, você tem que ser, tipo, na primeira, sentou lá, sentei e vou criar. Pá! Saio tocando uma música lá, criando. Tem que ser excepcional. Do contrário, o que você vai fazer? Você vai ficar tocando um monte de músicas que não são suas, né? Tá lá tocando músicas que já foram compostas, vai aprendendo. Pra você compor uma música dentro, né, com piano, por exemplo, você tem que estar num nível de técnica avançada, né? Então é comum quando a gente começa a fazer macramê, a gente não saber criar. O primeiro ponto é que a gente tem que ter maestria de técnica para conseguir começar a criar. E como que eu faço isso? Copiando tutoriais de pessoas que ensinam. Né? Então eu vou ver todo mundo que ensina e vou começar a fazer peças das pessoas que ensinam a fazer macramê. Cito essas pessoas no momento que eu vou postar uma foto, alguma coisa assim, porque aquela imagem, aquele projeto foi daquela pessoa. E tá tudo bem. E aí conforme você vai praticando ao longo do tempo, o processo de aprendizado, ele passa pela prática. Não adianta você querer criar sem ter aprendido a técnica, né? A não ser que você seja excepcional, você vai conseguir fazer isso. Do contrário, não. E tem uma questão também, gente. Uma coisa assim, eu vou misturar um monte de nó aqui e vou criar uma coisa que eu acho que é bacana. Beleza, tudo bem, né? Qual que é o seu objetivo com o macramê? Meu objetivo é vender com macramê. Entendi. Então, vender com macramê, você pode vender uma peça dessas? Pode. É um público muito específico, né? Não, vou vender macramê pra pets. Vou fazer brinquedos, vou fazer coleiras, vou fazer focinheira, vou fazer, sei lá, tô aqui viajando, tá, gente? Aí eu quero vender só aquilo lá, só pra pet. Mas eu não sei criar ainda. Então o que eu vou fazer? Vou começar a praticar, até conseguir criar minhas próprias peças. Agora, assim, uma coisa que você criou do nada, né, abstrata, com os cordões, com os nós, não vai ser uma coisa muito específica para algum nicho. E tá tudo bem também, né? É você quem decide. Agora, o que é necessário dentro de uma criação é a harmonia dela. Gente, pensem que até os grandes criadores de artes, eles também se baseiam em alguém, né? Eles também tiram a ideia de algum lugar, né? Então, como já diria, como é que tem aquele livro que fala, né? Aquele livro do copiar lá. É isso, né? A gente tem que inovar, né? A gente tem que inovar, mas é complicado a gente querer pegar uma técnica milenar e criar tudo do zero. Então cria um novo nó que nunca existiu, sei lá se existe isso, porque na minha cabeça
todos os nós já existem, qualquer nó que eu vou tentar dar já existe, são milhares de nós, então é complicado, né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma, tá? Então, ok. Tá começando agora e ainda não faz peças próprias, tá tudo bem. Você tá igual a 98% da população aqui, que faça qualquer coisa nova. Não se cobre por isso. Em relação a forro de bolsa, eu não tenho máquina. Fica bom colar? Porque eu acho, inclusive, que se for barbante, fica muito grosso a costura. Eu não queria depender, nesse caso, de alguém. Você vai ter que testar. Todas as vezes que eu precisei de forro de bolsa, eu mandei costureiro fazer, porque eu não sei costurar também. Não sei costurar, não tenho. Aliás, minha mãe até tem máquina, mas eu não sei costurar. E eu não sei costurar forro, porque eu acho que tem uma forma específica de costurar forro, né? Eu sempre repassei o trabalho, inclusive ajuda outra pessoa, né? Sobre a cola, não sei como funcionaria, teria que testar, viu? Queria colocar prateleiras de pinos no suporte. Você acha que precisa impermeabilizar com algo? Eu acho que não. Pelo menos as que eu utilizo não impermeabilizam. Aí é uma decisão própria também, né? Eu nunca impermeabilizei. Era possível fazer uma cadeira de balanço com 24 fios. E eu perguntei pra ela, o que você acha? Ela me respondeu o seguinte: eu acho que duplicando 24 fios fica bem resistente, mas eu ainda não arrisquei. Maravilha, eu também não arrisquei a fazer com 24 fios. Mas tudo é teste, é isso mesmo. Perfeito, a resposta que você precisava dar é a que você precisa fazer. Então, o que eu te diria? Eu te diria que assim, que eu sempre falo, na dúvida sobre o peso que vai no suporte, no projeto, ou você aumenta a espessura do cordão, ou você aumenta a quantidade do cordão, tá? De unidades de cordão, tá? Então você tá no caminho certo, teria que testar, tá bom? Normalmente aguenta, é para aguentar, se você usar uma dessas duas saídas. Você acha que fio náutico fica bom para fazer um vestido de saída de praia? Eu acho que fica bom, só que tem uma questão. Vai depender do modelo do vestido. Porque assim, gente, o fio náutico na pele, raspando direto na pele, dependendo de como a pessoa for usar, se ela for sentar, o que ela vai fazer com aquela saída, vai machucar o corpo dela, né? Então o ideal é que fosse malha. Por que malha? Porque dá pra ser lavada, seca com facilidade e veste bem, né? Tem uma boa caída de vestimenta. Teria que testar. Eu nunca fiz com fio náutico. Aliás, eu nunca fiz roupa, né? Mas pelo que eu sigo, pelas pessoas que eu conheço, pelo que eu estudo, é sempre a malha. Isso não quer dizer que o fio náutico não dê certo. Só algumas atenções que você precisa ter. Qual que é o material do círculo para fazer a cadeira? Vai depender do tipo de cadeira, o peso que vai levar, etc. Você pode conversar direto com o serralheiro, que ele vai te ajudar. Gente, todos os vídeos, todos, sem exceção, ficam disponíveis por tempo limitado, tá? Isso é um fato aqui no meu perfil desde que eu comecei a ensinar macramê, tá? Então, eles vão sair do ar, vocês têm que aproveitar para fazer enquanto é tempo. O que acha da marca Supremo para fazer barbante? Gente, pra mim, barbante é barbante, tá? Eu, particularmente, não vejo uma diferença extrema de um barbante para outro. É claro, eu tô falando assim, um barbante macramê, por exemplo, da Pinguim, o modelo dele é diferente de um barbante comum. Agora, se a gente tá falando de barbante, barbante é barbante, né? Ele vai ter uma quantidade de fios lá específica, ele vai ter o mesmo, praticamente, assim, a mesma textura, né? Às vezes muda a qualidade da linha, mas pra mim, barbante é barbante. Eu vou falar assim, claro, né? Um barroco é diferente de sei lá, de um outro cordão, de um outro barbante. É diferente, ele tem uma qualidade maior, né? Agora, barbante grosso é barbante grosso. Eu não conheço barbante 24 fios que seja tipo um barroco 24 fios. Não conheço. Aliás, tá aí a ideia. Seria maravilhoso ter um barroco 24 fios, né? Porque a qualidade dele é muito maior. Só que vocês imaginam o preço também que viria isso. Então, se a gente estiver falando de barbante grosso, pra mim, barbante é barbante. Eu não vejo tanta diferença assim, principalmente no resultado final do projeto. Mas essa é uma particularidade minha. Eu, Priscila, e aí aqui eu falo do que eu vivo, né? Eu, particularmente, não vejo tanta diferença no resultado do projeto com qualquer tipo de barbante. Pra mim, eles são muito parecidos.
Tipo cachepô, mas sem fundo. Ué, então você pode fazer como se fosse um painel, alguma coisa assim, e ir trabalhando com ele. Eu já ensinei algumas vezes aqui, por exemplo, a fazer pote de macramê. Se você achar um pote de macramê, é o mesmo jeito de trabalho, é o mesmo tipo de trabalho. Se for minha aluna, dentro do curso tem vários modelos de como você pode fazer pote. Sem contar também que dentro do curso, gente, se você fizer o curso inteiro, você faz o que você quiser. Independente de ter tutorial ou não. Imaginou aí, você consegue colocar em prática. Quando o acabamento da bolsa sai pelo lado de dentro, realmente o forro faz uma diferença, fica mais bonito com o forro, né? Eu não sei te dizer, assim, porque eu nunca colei. Eu sempre, assim, às vezes que eu precisei, e não foram muitas, eu pedi pra a costureira fazer. Liga nos lugares que vende cordões onde você mora. Compra por metro, compra 1 metro que seja. Custa centavos. Compra 1 metro de cordão e faz um chaveirinho, por exemplo, e daí vê como que a franja fica, né? O cordão, gente, uma coisa importante sobre o cordão é que o cordão, diferente do barbante, o barbante, ele é muito mais maleável que o cordão é durinho, né? Então, uma vez que você faz, dependendo do tipo de projeto que você fizer, a franja, ela vai ficar durinha, né? Diferente do barbante, que ele é um pouco mais maleável, um pouco mais macio, um pouco mais... Acho que essas são as palavras, assim, mais macio, mais maleável. Pri, você consegue me falar o que faço para prender um chaveiro em um papel cartão para lembrança de casamento? Você já ouviu falar em um negocinho de prender, chama não sei o que de gato? Sabe do que eu tô falando? Você faz 2 furinhos no papel, passa um cordão, tipo assim, ó, não sei se eu vou conseguir te ajudar. Se eu vou conseguir ser clara. Deixa eu tentar, né? Ao menos. Deixa eu, ao menos, tentar ser clara. Faz assim, 2 furinhos. Assim, ó. Dá pra ver? Você faz 2 furinhos assim. Coloca ou um cordão, um laço, alguma coisa assim. Ou então aquele negócio de apertar, que eu não tô lembrando o nome, chama não sei o que de gato. Enforca gato. Aquele negócio, aquele plastiquinho de apertar também funciona. Tá? Então, ou um cordão com um lacinho aqui, do jeito que você desejar, mas acho que essa seria uma ideia. Não sei se ficou claro. Acho que é porque é assim, ó. Tem como, depois de um trilho de mesa, estar pronto, acrescentar 4 cordões em cada lado? Vai depender do modelo que você fez. Acho difícil se você não planejou. Acho difícil. Porém, se você planejou, é possível. Ou o que você pode fazer se der também, dependendo do modelo, porque eu não tô vendo, né? Dependendo do espaço que você tem entre os nós, colocar franja. É errado lançar uma bolsa, uma coleção de bolsas baseado em tutoriais. Errado eu não acho. Eu acho que você pode lançar contanto que você fale que foi inspirado nas pessoas que você se baseou, né? Por exemplo, você pode falar assim, essa coleção, sei lá, tô viajando aqui. Não levo muito isso em consideração, mas minha cabeça começa a viajar. Essa coleção se chama Inspiração, porque foi inspirada, essas bolsas foram inspiradas em tutoriais XYZ. Né? Quando vocês usam clareza na comunicação de vocês, quando vocês usam ética, quando vocês são sinceros, quando vocês são verdadeiros, as coisas tendem a funcionar melhor, tá? Tendem a funcionar melhor e com mais tranquilidade. Eu errei no comprimento do barbante, porque mudei os pontos, e como aumentou, ou melhor, emendar o barbante para aumentar. Ai, não sei, teria que entender, porque assim, se você não planejou, é bem complicado. Bem complicado. Usa franja, se for o caso, para deixar mais comprido. Não sei, cara, não sei. Teria que entender o processo, tanto de criação, quanto de estrutura do projeto, para saber se existe essa possibilidade. Se for um evento rústico, também fica legal o ecojuta. Ai, gente, tem umas fitas lindas, tem uns cordões lindos, viu? Tem uns cordões de juta envoltos com os fios dourados, prateados, lindo também. Ai, tem muita coisa bacana, viu, no mercado, assim. Vale a pena dar uma olhada, se pegar, passar um barbante, um cordão, fica bem legal, bem bonito. Como faz para endurecer a folha? A folha pode ser endurecida de diversas formas, tá?
Uma delas é que você... Só que assim, teste tudo antes de ir direto pra folha, tá? Faça testes com projetos pequenos, com amostras, para depois ir direto pra folha. Você pode engomar, com goma mesmo. Você pode passar termolina leitosa, você pode passar o endurece, você pode passar cola com álcool, que eu sei que muitos alunos passam. Você pode passar, se você não quer duro, você pode passar um spray e colocar um tecido atrás, fortalecendo, um tecido um pouco mais duro, fortalecendo a pena. Então, tem várias ideias aí, mas vale a pena você testá-las, assim, essas ideias que eu te dei aqui, pra você saber qual é o resultado que você deseja, se chegou no resultado que você deseja. Laque de cabelo, então o spray de cabelo, ele não endurece, né? Ele só estrutura. Tem barbante número 6 com fios dourados e prateados também. Ah, então, gente, muito fofo, né? É que vai depender do modelo que vocês vão fazer. Eu já fiz isso, sabia? Depois vocês dão uma olhada lá. Eu fiz era uma flecha, um chaveiro de flecha para um nascimento de um bebê. E eles estavam com um tema todo de floresta. E aí eu fiz um chaveiro de flecha. Você pode colocar dentro de saquinhos decorados, amarrados com fitilho. Tem saquinhos de voal decorados que já vem com cordão para puxar e amarrar também. Nossa, é verdade, lindo. Tem muita coisa sobre precificação no meu canal aqui, se você olhar, tá? Volta nos IGTVs aqui, todas as aulas, todos esses bate-papos que eu faço com vocês, aqui diariamente, segunda a sexta ao meio-dia, eu já falei muito sobre precificação. Tem um ponto muito que eu ensino bastante também em destaque. Então, assim, vocês têm que dar uma buscada, tá? Porque o que acontece, gente? 2 assuntos que sempre aparecem é precificação e contabilização de cordão. Então, eu acabo que se eu falar sobre isso em todas as lives que eu fizer, eu não falo sobre outros assuntos, tá? Então, dá uma pesquisada que vale a pena. Onde eu acho o chaveiro de flecha? Tá dentro do meu feed, eu nunca ensinei esse chaveiro de flecha, tá? Mas se você é minha aluna, você vai saber fazer. Tá dentro do feed. Entretela colante para firmar apenas. Sim, funciona. Eu tenho alunos que usam. Mas não sei como funciona. Inclusive, eles usam aquela mais grossa, tá? Mas eu nunca testei particularmente. Mas eu sei que funciona. Tenho aluno que já testou. Como finalizar uma garrafa para pôr na mesa sem franja? Nossa, ensino isso no YouTube também. Depois dá uma olhada lá. Dá uma olhada no projeto de suporte de planta sem suporte de planta sem franja e dá uma olhada no balão junino. Talvez também possa te ajudar. O conteúdo do IGTV é diferente do YouTube? Sim, são diferentes. Sim, senhora. Às vezes eles estão iguais, mas não são todos. Tem muito conteúdo. Gente, eu comecei o IGTV faz mais de 2 anos. Então vocês imaginam, 3 anos que eu comecei o IGTV, faz 3 anos que eu comecei o IGTV. Se vocês descerem até lá o começo, nos primeiros vídeos, vocês vão ver, porque eu nem fazia YouTube, já fazia IGTV. Feed, então, eu comecei a ensinar, não existia nem IGTV, gente. Quando eu comecei a ensinar, então eu ensinava pelo feed. Se você descer o meu feed também, você vai aprender muita coisa lá. Porque eu comecei a ensinar antes mesmo de ter IGTV, não existia IGTV. Gente, o que é IGTV? Depois vocês dão uma busca aí, o que é IGTV. É a TV do Instagram. Depois vocês buscam aí como faz para acessar. Você acha válido presentear com chaveiro com o intuito de apresentar o meu trabalho? Vai depender muito do tipo de cliente que você está falando. Qual a melhor posição para fazer macramê? Já tentei de várias, mas tem muita dor nos ombros. O ideal é que o macramê esteja na altura dos seus braços, né? Aqui, ó. Para que você consiga trabalhar sem ter que ficar com o braço para cima ou então com o braço muito para baixo, cabeça muito para cima, cabeça muito para baixo. Se você consegue trabalhar aqui, ó, você só fica com os olhos para baixo aqui, com tudo nas mãos e aí facilita esse processo. Tem uma aula, eu acho que vai valer a pena pra você, no YouTube. Tem lá, YouTube, você clica em YouTube, clica em vídeos. Vai descendo os vídeos, tem uma aula lá, que é uma aula só sobre tipos de cordões mais utilizados no macramê. Lá eu ensino, mostro quais são e ainda indico fornecedores de todos os modelos que eu mais uso. Depois você passa lá. Acho que vai ser muito bom pra você. Tudo bem, Boa Lisiane? tarde. Boa Tudo bem? tarde. Tô bem, obrigada. E você?
Eu não sabia que ia entrar ao vivo, eu tava na dúvida. Mas, primeiramente, eu quero dizer que seu trabalho é incrível e tudo que você fala, assim, eu assisto muito suas lives anteriores, assim, todas que você já fez gravada. E as coisas que você fala incentiva demais para quem está começando. Não só os tutoriais, assim, que eu não assisto muito, né? Mas a forma que você fala, que você aborda, nossa, incentiva muito, muito, muito. Inclusive, eu estava Obrigada. assistindo uma live sua e aí me veio a ideia de fazer uma também para apresentar meu trabalho. Eu sou nova Maravilhoso. no macramê, então tenho uma certa insegurança. E aí, a pergunta sobre o chaveiro é que eu queria que mais pessoas conhecessem o que eu estou fazendo agora, esse trabalho, que eu estou muito apaixonada e muito empolgada. Legal. Primeiro, eu quero te agradecer, então, pelo carinho, por me acompanhar por aqui, por aproveitar o conteúdo gratuito, né? E dizer que é isso, tá? Aqui no meu perfil eu falo que é muito mais do que tutoriais, porque tutorial você acha no YouTube, você acha onde você quiser. Agora, assunto, a gente bater papo, a gente tirar dúvidas, a gente conversar e a gente conseguir crescer no macramê, você vai encontrar aqui, né? E aí, queria te fazer uma pergunta. Você pensou em quais pessoas você gostaria de entregar? Por exemplo, assim, que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Que pessoas seriam essas? Você pensou em alguém? Eu pensei em pessoas que já trabalham como influenciadora digital, algumas pessoas do meu bairro também. Tá, legal. Então, Pensei eu em acho assim. lojas também, comércio. Pensei também em pessoas que trabalham com evento de casamento, que poderia ser válido também. Tá, legal. Então, eu acho que o ideal, antes de você investir na lembrança, né? Porque você está falando de uma lembrancinha, é você contatar, fazer uma apresentação de portfólio. O que seria isso? Eu acho que o primeiro ponto que você falou é esse, sabe? De começar a se apresentar nas redes sociais, começar a contar a sua história, por que você está fazendo aquilo, qual a razão de você começar a fazer macramê, o que você pretende com o macramê em longo prazo. Vai contando a sua história, as pessoas se relacionam com pessoas. Quanto mais você fala da sua razão de estar ali, do porquê, como cada peça foi criada, os detalhes, tudo isso envolve os seus seguidores. Isso é um primeiro ponto, é o primeiro passo que eu acho que você poderia dar, que é o que você falou, né? E o segundo ponto é você entender bem quem é o seu cliente, quem que você quer que seja o seu cliente. Então, por exemplo, vou te dar só um exemplo aqui, tá? Eu quero que o meu cliente seja decoradores e designers de interiores. Um exemplo. Ou não, eu quero que meu cliente seja pessoas que trabalham com locação de festas. Ou não, eu quero que sejam pessoas que fazem festas. Entendeu? Então, primeiro, se você traçar o público que você deseja alcançar, com isso facilita a pessoa com quem você tem que acessar. Tá. Então já decidi que eu vou trabalhar com pessoas que fazem festa. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a entender quem são as pessoas da minha cidade que fazem festas e vou fazer um portfólio. O que é um portfólio? É fazer uma apresentação falando quem é você, quem é o seu negócio e quais são as possibilidades de projetos para aquele cliente específico. Então, sei lá, lembrancinha, deck drop, coisas para mesa, né, de decoração, painéis de fundo. Além do backdrop, por exemplo, tem painéis que são feitos de arco-íris, por exemplo, ou de alguma outra, de algum bichinho, né? Sei lá, uma girafinha, etc. Tudo isso dá para ser feito painéis com macramê, né? Então, se você mostrar para aquele cliente a possibilidade de que ele tem com o seu trabalho, em agregar o seu trabalho, e vou te falar uma coisa, tá, Desiane? As festas estão muito voltadas para a parte artesanal no momento, muito, assim. As festas estão valorizando, as pessoas que estão fazendo festas estão valorizando muito a questão, o uso dos materiais artesanais. Então, no momento que você tem essa possibilidade, que você faz essa apresentação, você se coloca à disposição. Olha, me coloco à sua disposição. Será que a gente não consegue marcar uma reunião para eu te mostrar o meu trabalho pessoalmente? E aí sim, pô, você entrou em contato com a pessoa, mostrou quais são as possibilidades do seu trabalho e ainda conseguiu marcar uma reunião, por exemplo, né? Olha, fulano, tudo bem? Se apresenta. Eu sou fulana de tal, eu vi o seu perfil.
eu trabalho com XYZ, acho que eu poderia te ajudar em tais pontos específicos. Você pode até mudar uma foto, por exemplo. Tá vendo essa foto aqui? Eu já imagino um macramê assim, assado. Você começa a dar ideia para assim, ela nem pediu, né? Ela nem Tá. pediu. Mas você tá ali mostrando como você pode ser útil. Aí a pessoa fala assim, nossa, que legal, quero conhecer melhor o seu trabalho. Por exemplo, tá? Você vai levar muito não, tá, Desiane? Isso é um fato, assim. Esses dias eu até postei, fiz um stories aí falando, a gente leva muito mais não do que sim. Mas é assim que a gente começa, sabe? Eu tenho uma aluna, só uma parênteses, já que a gente tá batendo esse papo. Eu tenho uma aluna, a G, ela começou a me seguir, ela não fazia meu curso ainda. E eu dei uma aula dessas de parcerias. E ela, no mesmo dia, foi colocar em prática. Ela falou que bateu na porta, sei lá, eu não lembro aqui exatamente o número, mas acho que ela falou de 8 floriculturas. Ela conseguiu fechar com 4. Então, assim, você imagina que se as 4 primeiras teria sido não, tem gente que já teria Excelente. desistido ali, né? E ela É. continuou e ela conseguiu o sim. Então, aí sim, aí beleza. Consegui fechar uma reunião, consegui fechar algo legal. O que você vai fazer? Você vai levar fotos de portfólio mesmo, se for pelo notebook ou pelo celular, mostrar para a pessoa como funciona, a apresentação física, então talvez agora, né, num PDF, alguma coisa assim. E aí sim você leva uma lembrança para aquela pessoa. Qual? Aí tem que ser algo que tem a ver com o seu intuito diante daquela pessoa. Então, o chaveiro é uma boa? Não sei, né? Talvez alguma peça de um mini painel que seja algo que ela já consiga utilizar, um cachepôzinho com vaso para ela saber que ela pode usar um cachepô artesanal. Aí eu não sei, tá? Aí vai depender da sua criatividade, do que você pode inserir como um benefício para aquele cliente específico. Quando você traz benefícios para o cliente, solucionando os problemas deles, né? Por exemplo, a pessoa quer colocar um vaso na mesa, mas não quer usar um papel, por exemplo, que é reciclado. Pô, então, aliás, esse é um outro ponto de festas, tá? Tem festas muito específicas atualmente que geram pouquíssimos lixos, que eles chamam de festas sustentáveis. Então, você vai Uhum. pegar uma pessoa com uma festa sustentável, ela, ao invés de colocar um papel em volta do vaso, coloca um macramê, por exemplo. Né? E aí a pessoa fica de presente com aquele macramê, o cliente, né? Estou aqui só sugerindo, são só ideias. Então, esse presente, essa lembrança, ela tem que estar diretamente ligada com o intuito da sua venda, digamos assim. Falei muito? Não, não. E são dicas sempre muito bem-vindas, maravilhosas. E eu sou apaixonada. Eu pretendo muito fazer o seu curso, já tenho como meta no Ah, que meu, linda, obrigada. no meu trabalho e com certeza eu vou adquirir mais. Muito obrigada. Imagina, espero ter ajudado um pouco, pelo menos. Muito, muito. Porque quando você fala, é uma coisa assim, é muito um dom. Porque quando você fala, a cabeça mexe, assim, já vai surgindo outras ideias e incentiva muito. De Ah, que verdade. bom. Que bom, fico feliz. Legal, bacana. Obrigada pela oportunidade de bater esse papo com você. Obrigada por estar aqui. Obrigada Um a grande você. beijo. Obrigada. Até. Até. Ah, gente, quando a gente bate papo, assim, é outra coisa. A gente consegue entender, né? Porque ela falou, posso enviar lembrança para o meu cliente? Mas peraí, que cliente, né? Qual lembrança? Para quem é, né? Então, tudo isso faz diferença. Por isso que é bom a gente sempre se questionar. Que não, no momento e é verdade, tá? Inclusive, isso eu coloco no e-book e tal. Eu não citei, mas é verdade. Obrigada por ter lembrado. Sobre as dores nos ombros, nas costas e nos braços para fazer macramê, que além da altura, é importante também fazer sempre alongamentos, fortalecer os braços e as mãos e os ombros, que isso, as mãos, né? Que isso é imprescindível. Verdade, obrigada. Pri, tem alguma peça que é voltada para estética ou depilação? Você pode criar, né? Alguma peça que é voltada para estética ou depilação? Mas você pode criar um painel, alguma coisa que tenha a ver com isso. Vai depender do tipo de projeto, né, que você quer fazer, o resultado. É assim que começam. Olha que loucura, né? É assim que a gente começa a criar, né? Quando a gente quer fazer algo que a gente nunca viu, que a gente nunca sabe, nunca nem viu, nunca sabe como é feito, a gente começa a buscar. Então, qual que é a primeira dica que eu te dou? Comece a buscar fora do macramê possibilidades de peças de criação voltadas para a estética na depilação, né? Ou depilação. Então, assim, o que sei lá, tá? Estou dando só um exemplo. Decoração para ambientes, para clínicas de depilação, clínicas estéticas.
logo de clínica de estética, de depilação. Então, vai buscando outras coisas que não estejam no macramê para conseguir ter um resultado. Quando você começa a enxergar outras possibilidades, você fala, poxa, acho que isso daqui, por exemplo, daria para ser feito de macramê. E aí você consegue criar. A gente sempre busca, eu pelo menos, eu sempre falo isso para os meus alunos, sabe? Eu sempre busco inspiração fora do macramê. Artes, museus, livros de artes. Gente, eu sigo pessoas de moda, depois vocês olham lá, de arte, porque são coisas diferentes e que novas, inovadoras e que mexem com a minha criatividade também. Então, às vezes, ir num ferro velho, olhar as coisas, sabe assim? E aí isso vai trazendo novas possibilidades. Porta-maquiagem, ó, já deu uma dica aqui. Tá vendo? Como uma cabeça pensa melhor como várias cabeças pensam melhor que uma. É isso que eu amo dentro da comunidade, gente. É isso que eu amo dentro de comunidades de macramê, tá vendo? Aqui a gente vai, os meus seguidores, eu, os meus alunos, a gente vai formando uma comunidade muito grande. E aí a gente se ajuda, e aí tem essas ideias. Olha, dá para fazer um esfoliante, né? Do macramê, tipo, passar no corpo. Pô, já adorei a ideia. Não sei se seria isso, mas foi isso que veio na minha cabeça. Certo, amores? Eu vou nessa. Um grande beijo pra vocês. Até!